Nós temos vivido dias incríveis nesta casa. A cada dia nós temos aprendido com o Senhor o que é viver totalmente da dependência dEle. E para você que está nos visitando aqui hoje, quantas pessoas nos visitam hoje aqui? Levanta a sua mão. Amém? 2 pessoas, sejam bem-vindas. Amém? Não é um culto de mulheres, mas parabéns para vocês, viu, mulheres? Glória a Deus. Ainda bem que nós estamos aqui, aqueles que não se dobraram. Para nós é uma alegria receber vocês. A casa é de vocês. Amém? E a palavra que o Senhor deu para nós é ouvir, obedecer e manifestar. E é uma alegria como o pai espiritual dessa casa, juntamente com a pastora, nós temos a oportunidade de ouvir e obedecer ao Senhor. Então eu quero chamar aqui quem vai estar responsável em liberar para você uma palavra aqui hoje. E é muito legal isso, porque essa casa é uma casa de pais e filhos. Então eu, como pastor desta casa, não tenho a intenção de estar acima, num pedestal, acima de todos. Não, muito pelo contrário. Nós, como pais espirituais, queremos que os nossos filhos espirituais cheguem mais longe do que nós vamos chegar. E para isso existe um preparo, para isso existe um tempo e para isso existe um envio. Não faça nada sem um envio. E essa semana nós chamamos a Gisele, amém? Que vai estrear aqui como responsável em ministrar a palavra. Só ela sabe o que ela está vivendo neste momento, né? Mas eu quero fazer esta oração aqui com a Gisele. E para você que está assistindo em casa, ela pediu para a internet cair hoje, viu? De tanto medo que ela estava. Mas a Gisele é uma das filhas que já está conosco aqui há um bom tempo, né? E nós entendemos essa semana no Espírito, e isso é tão sério, irmãos, porque nós tínhamos uma outra pessoa, e o Senhor falou assim, não, é fulano. E aí a gente só obedece e envia, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado hoje, por intermédio da vida dela, amém? Você pode estender as suas mãos. Pai, eu te louvo pela vida da Gisele. Mais do que nunca, Senhor, ela recebeu este envio e nós sabemos que tudo que o Senhor tem para entregar através da vida dela já está com ela. Que ela possa ter neste momento, ó Pai amado, sabedoria, entendimento e revelação para entregar na medida correta tudo aquilo que o Senhor tem para esta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Para você que gritou o ru aí, a sua vez vai chegar, viu? Pode esperar. Como o pastor já disse, meu nome é Gisele, eu sou uma das filhas da casa e estou bastante nervosa, eu creio que dá para perceber, né? Mas eu não vim falar de mim, não vim falar sobre mim. Eu vou impartir aquilo que o Senhor colocou no meu espírito e eu tenho certeza, sim, absoluta, que nós sairemos aqui abençoados, porque primeiro o Senhor tratou no meu espírito, amém? Bom, irmãos, quando o pastor me mandou, né, o convite, a gente fica muito nervoso, mas aí você entende que se foi os seus pais espirituais que te enviaram, você não tem como falar não. Como você vai falar não, se eles estão sendo orientados por Deus, né? E é o Senhor que nos capacita. E desde então eu fiquei muito apreensiva e ontem o Senhor falou um monte de coisa e hoje Ele foi organizando as coisas, sabe? E quando eu cheguei aqui hoje, que o pastor abriu o culto com aquela palavra falando sobre renovação de mente, foi assim, a última coisa que faltava para fechar e o Senhor dizer, realmente é isso mesmo que eu precisava ouvir para ter certeza, sabe? E eu gostaria de ler com vocês, você nem precisa abrir, porque não é em cima dessa palavra, mas o Senhor pediu para que eu abrisse com essa palavra, que está em Romanos 12, 2, que vai dizer, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor começou a ministrar isso no meu espírito, dizendo que a nossa mente ela só pode ser renovada
Não é somente quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, porque nós achamos muitas das vezes que nós entramos no quarto e passamos horas em oração, ou quando nós subimos aqui, ministramos canções que mexem com a nossa alma, que vem com que a gente levanta a mão e chora. Não é assim que a nossa mente vai ser renovada. A nossa mente ela só será renovada quando nós ouvirmos, obedecermos e manifestarmos. Já ouviram isso em algum lugar? É exatamente isso. Nossa mente só será renovada quando nós ouvirmos e obedecermos ao Senhor. Porque enquanto nós só ouvirmos e não praticarmos aquilo que Ele tem nos ensinado, nós vamos continuar com a nossa mente fechada, com a nossa mente presa. Amém? Mas a palavra que o Senhor trouxe, vocês vão entender depois por que Ele mandou que começasse com esse versículo. Está aqui em Lucas. Aí eu vou pedir para você abrir, para você acompanhar comigo. Lucas capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 33. Amém? Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Jesus também fez essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém, igreja? E ontem foi muito engraçado, porque quando o Senhor me deu essa palavra, Ele mandava eu estudar, olhar, sabe? Pesquisar como era conservado o vinho naquela época. E a minha vida inteira, eu creio que muitos aqui também devem ter pensado durante muito tempo que odres eram jarros de barro, né, que se guardava o vinho. E qual foi a minha surpresa? Não é. Quando eu fui verificar o que era um odre, o odre era um recipiente onde eles guardavam o vinho. Esse recipiente ele era feito do animal, ele geralmente era cabra, e eles pegavam essa parte, né, matava o animal, tirava essa parte, tirava a cabeça, tirava todas as entranhas do animal, tudo por dentro era tirado, era costurado à mão assim e formava um recipiente. Esse recipiente, por ser couro, ele conseguia manter a temperatura do vinho num deserto que na sombra chega até 40 graus, né? Então, esse recipiente, o vinho era colocado dentro dele, o vinho novo, né? E o vinho ele ia sofrendo fermentação. O vinho, o odre, aliás, por ser de tecido do animal, ele tinha uma elasticidade. Então, com a fermentação, ele flexibilizava junto com a fermentação. Se fosse colocado um vinho novo num odre que já tinha flexibilizado tudo que ele tinha de flexibilizar, ele ia se rasgar e o vinho ia se desperdiçar. Amém? O que o Senhor começou a dizer no meu espírito é que quantos creem nessa noite que o novo do Senhor está para ser derramado? Quantos creem que nós estamos entrando no novo tempo do Senhor? Amém? E a nossa mente, ela precisa ser renovada.
Nós precisamos ter o entendimento que nós não podemos mais viver. Isso como que eu posso dizer? Ele já estava apontando para um futuro. Jesus já estava nos mostrando que enquanto eles vivessem em práticas antigas, enquanto eles vivessem em velhas práticas, ou seja, na lei, enquanto eles estivessem ali. Porque qual foi, no começo do texto, o que era o que eles estavam falando? Nossa, mas os fariseus, eles jejuam, eles estão ali jejuando. Por que os seus discípulos não jejuam? Se você for ler anteriormente, eles vão estar dizendo a Jesus também, nossa, mas você se senta com cobradores de imposto? Você se senta com esse tipo de pessoa? E eles estão dizendo que eles estão presos, eles estão fazendo tudo certinho, mas não tem o entendimento do novo. E o Senhor foi me dizendo que... Deixa eu só me achar aqui, gente, que eu estou bem nervosa. Nós podemos dizer que nós somos esses odres. Né? Se nós ainda estamos presos a rituais, estamos presos a velhas práticas, o Senhor ele já derramou o novo dele, que é Cristo. Cristo é o novo do Senhor. Só que nós queremos limitar Cristo na nossa mente humana. Nós queremos limitar Cristo no pensamento pequeno. Irmão, e o Senhor falou muito comigo assim, foi muito duro comigo também, sabe? Porque o Senhor começou a dizer para mim que nós queremos limitar Cristo às nossas condições financeiras. Nós chegamos aqui, damos os nossos testemunhos, que claro, nós precisamos mesmo dar os nossos testemunhos, mas nós achamos que isso é o que Deus tem para nós. E na verdade, o que Ele tem para nós vai além, é a plenitude de viver com Cristo, a plenitude de Cristo. Teve um dia que o Senhor me fez lembrar disso. Eu estava assistindo a TV com a Maria Eduarda, ela vai lembrar bem disso também. E passava um programa onde estava sendo entrevistado um pastor, uma pastora, aliás. E ela contava que ela tinha ido ao inferno várias vezes, ido ao céu, e acabou virando até motivo de piada. E uma das coisas... que a entrevistadora perguntou para ela foi, mas o que eu devo fazer ou não devo fazer para não ir para o inferno? Ou fazer para ir para o céu? Nisso, a Maria Eduarda me chamou e falou assim, mãe, não te dá um desespero saber que as pessoas acham que é só isso? Que Cristo se limita a isso? Que existe uma plenitude, existe uma vida... Sabe, existem coisas que nós não podemos ver, que é a transformação nossa de dentro para fora. É a transformação que vem lá de dentro. E nessa noite, o Senhor está dizendo para nós, eu tenho algo para derramar na sua vida. Não é bênção material, eu sinto lhe informar. É algo que Ele tem para esse lugar. É algo que Ele tem para essa cidade. É algo que Ele tem para essa nação. E Ele quer nos usar. É nós que estamos aqui, mas nós não podemos mais. O Senhor dizia claramente comigo, não podemos mais. Ele falava comigo também, irmão. Limitar Cristo na nossa mente humana. Não podemos mais limitar Cristo às nossas vontades. Achar que nós vamos chegar aqui na igreja e vamos erguer as nossas mãos e adorar o Senhor. Claro, nós precisamos. E essa manifestação de uma vida que nós levamos, de uma manifestação do Cristo que habita em nós. Mas o Senhor é muito mais do que simplesmente uma bênção material, simplesmente uma bênção física. É uma transformação. E nessa noite, quando o pastor falou em cura, o Senhor falava claramente comigo, é a cura espiritual. É a cura, sabe, da alma, você calar realmente a sua alma. Como nós temos aprendido aqui, a alma não é uma coisa ruim, desde que ela seja governada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Ai, se eu desmaiar, vocês não se preocupem, que é só nervosismo. Irmãos, e quando nós estamos, esses olhos já estão envelhecidos, estamos tão já moldados a esse sistema, estamos moldados às práticas religiosas, né?
E nós ficamos olhando e às vezes ficamos vendo o que o Senhor tem feito e ficamos, nossa, mas comigo não acontece, o Senhor não vai derramar, o Senhor não vai fazer. E na verdade, assim, se Ele derrama, como ele mesmo disse ali, se colocar esse vinho novo nesse odre velho, vai perder esse líquido que é o mais precioso, que é a presença do Senhor em nós. Amém? Ai, meu Deus. E depois, irmãos, o Senhor começou a falar comigo que no final aqui da passagem, é muito engraçado, me perturbou muito isso, porque no final, ele vai dizer assim, o próprio Jesus, né? Não, vinho novo não deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Aí me perturbou, porque aí eu fiquei a tarde inteira, eu falei, Senhor, mas o Senhor está dizendo que o vinho novo, né, estava apontando para o próprio Cristo. Como que o Senhor fala que o vinho velho é melhor? Irmãos, ontem foi a tarde inteira, e eu, meu Deus, e eu falava com o Senhor, e na verdade Ele só foi me revelar isso hoje, Ele foi ordenando as coisas hoje, né? E o Senhor me disse que o vinho, quando ele era colocado nesse recipiente, com o passar do tempo que ele ia sofrendo as fermentações, o próprio tecido, né, que era de animal, ele ia formando colônias, que aos olhos nus, eu creio que deve ser impossível. Mas eles vão criando colônias, e isso tinha um processo, dava um processo químico ali, e alterava o sabor do vinho. E com isso, o vinho ficava mais palatável. O vinho ficava mais saboroso. Você já pegou no seu espírito? Amém? O que o Senhor está querendo dizer é que com o passar do tempo, o evangelho que foi nos dado, que foi dado com, puro, que foi nos dado com tanta pureza, ele foi sendo acrescentado, foi tendo certas reações químicas, e foi se tornando doce, e foi se tornando cada vez mais saboroso. E na verdade, o evangelho não é saboroso. Na verdade, o evangelho genuíno, o evangelho de cruz, o evangelho que Cristo veio trazer para nós, é um evangelho de renúncia, é um evangelho que traz, muitas das vezes, dor, é um evangelho que nos confronta, que mostra realmente quem nós somos. E quando o Senhor diz que o vinho velho é melhor, Ele não está afirmando que você deve tomar o vinho velho. Ele está dizendo que, palatavelmente, na boca, o sabor dele é melhor. Mas a verdadeira transformação é quando você toma o vinho tirado novo, que ele vai trazer benefícios, vitaminas para o seu corpo. E assim também é um evangelho que vai trazer a realidade de quem nós somos, um evangelho que vai trazer dor, muitas das vezes, confronto, porque nós olhamos, irmãos, quantas vezes, através da palavra que é ministrada nesse altar, eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu não sou o que eu pensava que eu fosse. O Senhor nos confronta, a luz dele chega não para nos envergonhar, não para fazer com que nós sejamos expostos, mas ele faz para que nós possamos mudar, ter um pensamento de mudança. É exatamente por isso que ele está dizendo nessa noite, mude a vossa mente. Você está preparado, meu querido, nessa noite, para que o novo do Senhor, para que o propósito do Senhor seja cumprido na sua vida? Sabe, se nessa noite, você ainda acha, você pensa, o Senhor tem te mostrado o que precisa ser renovado na sua vida, começa a pedir a Ele, sabe? Começa a que Ele venha a revelar a você.
A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo da nossa alma. Ele não está dizendo a palavra é doce, a palavra é para te acariciar o ego. Não, a palavra vai mais no profundo. Vai no profundo, na divisão da alma, da medula. Sabe, para nos confrontar. Nessa noite, eu sei, é tão difícil, principalmente numa primeira palavra, quando o Senhor me trouxe isso e tratou comigo primeiro. Você fica tão constrangido, sabe? Mas o Senhor disse, fala porque tem um novo. Tem algo grandioso, não fisicamente, não, mas é algo que o Senhor vai fazer neste lugar e Ele quer usar cada um de nós. É algo que Ele quer fazer nas nossas casas, nas nossas famílias, sabe, ver transformações de vida, caráter transformado de acordo com o caráter de Cristo, mentes transformadas de acordo com a mente de Cristo. Em nome de Jesus, que nessa noite, irmão, que toda mente cativa, sabe, as idolatrias evangélicas que tem hoje em dia, porque muitas das vezes nós achamos que idolatria é somente adorar a imagem, não é. Idolatria, sabe, é de você achar que além de Cristo precisa-se de mais alguma coisa. Cristo é o suficiente. Ele está dizendo nessa noite para mim, para você, Ele é suficiente. Sabe, o que Ele vai fazer nessa casa, o que Ele vai fazer nesse bairro, através de mim e de você, é que Ele é suficiente. Ele puro, Ele sem reações químicas, sem nada adicionado, somente Ele puro. Cristo é suficiente. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu estou finalizando, foi rápido, eu sei, mas e foi difícil. E eu queria ler mais uma vez com vocês Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que nessa noite você não se conforme com este mundo. Não se conforme com aquilo que você tem visto. Não se conforme, sabe? Não entre na onda daquilo que não tem Cristo como centralidade. Quando não tiver Cristo, quando você vê que está saindo fora de Cristo, volte para a centralidade de Cristo. Essa é a renovação da mente. Você ouvir, mas você obedecer e manifestar. Você só ouvir, eu estou ouvindo a Deus. Ai, que maravilha, irmão. Eu estou ouvindo a Deus, que maravilha. Mas se você não obedecer, se você não manifestar, a sua mente será cativa. Toda a lei, toda a hipocrisia evangélica que existe hoje em dia. Amém? Não estou dizendo, irmão, que nós somos melhores de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Se o Senhor nos deu essa palavra, se o Senhor me deu essa palavra, é porque existe coisas em nós que precisam ser tiradas. Existe coisas na nossa mente que precisa ser tirada. Mas eu creio, se Ele te trouxe essa noite, é porque Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, para que você não pense também que nós vamos orar aqui e você vai sair daqui com a mente totalmente transformada, não. Mas nós vamos orar para que o Senhor desperte em nós esse desejo de ter uma mente transformada, uma mente adequada à mente dEle. Uma mente, um caráter, sabe? Irmãos, de ontem para hoje eu vi algumas postagens na internet que eu falei, meu Deus, e muitos eram cristãos. Sabe, quando saiu o resultado que o nosso presidente estava infectado com Covid-19, muitos cristãos, irmãos, bem feito, ele mereceu, bem feito, é só uma gripezinha. Irmãos, quando nós nos comportamos, ainda que você não concorde, ainda que você, sabe, que tem coisas que ele fala que a gente não concorda, mas a partir do momento que você deseja mal, ainda que for para o seu inimigo, irmão, só está revelando quem você é. O Senhor só está nos revelando quem nós somos. Sabe, porque é muito fácil nós desejarmos o bem para aquele que faz o bem para nós. E nós precisamos pensar, é assim que Cristo pensaria, é assim que Cristo faz, é assim que Cristo agiria. Amém? Que nessa noite nós possamos sim, sabe, continuar nesse clima de adoração, nesse clima, sabe, quando o Senhor derramar a presença e nós nos derramarmos diante dEle, mas que antes de tudo, seja
totalmente uma mente ligada, uma mente sabendo que quando nós cantamos, principalmente aquela canção, né? Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. A gente canta muito essa canção. Mas que quando nós cantarmos, nós possamos saber exatamente o que nós estamos cantando. Saber que tudo está centralizado nele. Tudo é para Ele, tudo vem dEle. Sabe, o Senhor assim quis, o Senhor quis que fosse. Que tudo é por Ele, tudo é para Ele, que tudo está centralizado nele. Amém? Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Pai, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama. E eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor trouxe uma palavra, Senhor, de correção. Uma palavra, Senhor, que nos mostra que muitas das vezes a nossa mente não está moldada à Sua mente, Senhor. Mas essa noite, Senhor, nós nos levantamos como filhos amados do Senhor. E queremos dizer, Senhor, que nós estamos dispostos a viver uma mente, Senhor, formada pelo Senhor. Ter uma mente moldada à Tua mente. Ter uma mente, Senhor, que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Que nós possamos, Senhor, viver de acordo com o caráter de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho puro, que o Evangelho, Senhor, que seja somente agradável aos ouvidos, Senhor. Que nós possamos não mais, Senhor, ser levados por isso. Mas que nós possamos, Senhor, ser levados pelo puro Evangelho nos qual nós temos aprendido nesse altar, nessa casa. O Evangelho, Senhor, de confronto, o Evangelho que nos mostra quem nós somos. E nessa noite, Senhor, nós abrimos todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo e dizemos que o Senhor é dono de tudo em nós. E que nós possamos a cada dia ser mais confrontados pelo Senhor. Porque nós queremos receber esse novo. Queremos, Senhor, estar prontos. Queremos estar, Senhor, esses odres preparados para receber esse vinho novo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.